Dessa forma, o que nós vamos estudar hoje é simplesmente a questão de como a resistência elétrica variável pode interferir no funcionamento do aparelho. Show? Num primeiro momento, vou falar para você especificamente do chuveiro, ok? Então, a gente vai colocar aqui, ó, chuveiro elétrico, aquecimento e resistência variável. Eu não sei se é o caso de todos vocês. Quem já teve aula comigo no terceiro ano, quem já assistiu minhas aulas de eletricidade, sabe isso aqui. Mas eu sei que muitos colégios, ou até mesmo muitos livros, não falam isso aqui para o aluno, né? E quando a gente vai explicar num primeiro momento, o aluno traz um conceito completamente errado do que se trata da resistência variável no aquecimento. Vamos ver como funciona? O chuveiro, você sabe, é um resistor, né? Representa uma resistência elétrica. Como que ele vai funcionar, moçada? Bom, simples, né? É um resistor por imersão, né? É necessário que eu insira alguma coisa nele para ativá-lo, né? O resistor por imersão está, por exemplo, lá no ebulidor. No caso do chuveiro elétrico, a resistência ela vai ser ativada quando eu encostá-la na chave de circuito elétrico. É aquela chavinha que você tem lá em cima que você direciona o banho para morno ou para quente, não é assim? Ou 1, 2, 3, 4, né? De acordo com o nível de temperatura e a resistência do seu chuveiro. Mas a ideia é que a todo instante, aquela bomba, o local onde está a resistência, ela fica inclinada para baixo. E aqui em cima, onde está a chavinha, né, eu não tenho contato entre a chave, que está aqui, né, onde você vai colocar a sua mão e vai virar para um lado e para o outro, e a própria resistência, que era para estar aqui em contato, mas ela fica inclinada para baixo. O bojo, aonde ela é encaixada, aonde ela fica, ele fica apontado para baixo. Quando eu abro o meu chuveiro, aquela pergunta comum de alguns alunos, né, Simon, eu abro o chuveiro e liga, né? Funciona. Cadê o botão de ligar? O botão de ligar, ele se encontra na chave geral, né? Quando você coloca ela lá no morno, no quente. Ah, mas ele não liga. Ele não liga porque não há contato entre a chave, repito, que está em cima, e a resistência que está embaixo. Só que abaixo da resistência tem um compartimento de água. É onde a água pelo cano vai entrar e vai descer pelos furos do seu chuveiro. Quando você abre a torneira, repara que o chuveiro ele não liga de forma simultânea. Virei, ligou. Demora ali alguns segundos, né? Uma fração de segundos para ele funcionar. Porque naquele momento eu tenho a primeira jatada de água que vai entrar ali no bojo, e quando a água vier com fluxo constante e penetrar no bojo, essa resistência que está aqui embaixo será empurrada pela água. E no momento em que esse bojo sobe, há o contato elétrico entre o resistor e a chave. E na hora que esse contato é feito, começa a passar corrente elétrica pelo meu circuito, o meu resistor aquece a água e aí flui, funciona legal, ok? Só que para isso acontecer é necessário que esse volume de água entre dentro do chuveiro e na hora que ele entrar, ele vai empurrar o chuveiro para todas as partes, né? Ele vai fazer pressão no chuveiro, não à toa que aonde tem furinho a água desce e aonde não tem furinho ela pressiona. E uma das partes é para cima, aonde ela vai empurrar esse bojo. Fez o contato, o chuveiro funciona. Só que dentro do nosso chuveiro, do nosso bojo, tem um resistor. E esse resistor, galera, a gente já sabe, né? A forma dele direitinho, funciona nesse formatozinho aqui, ó. Representando para você uma resistência um pouco maior, que eu vou chamar de R1, e um resistor um pouco menor, que eu vou chamar de R2. Mas, Simon, quando eu compro lá no supermercado, se é aonde o chuveiro ou a resistência para trocar, não vem duas, não, claro que não, é uma só mesmo. Na hora de instalar, de encaixar ela lá no circuito, no chuveiro, você vai ver que uma parte vai ficar de um lado, porque isso fica assim, né? Circular. Você precisa encaixar ela aqui de forma circular, né? Ela vai ficar aqui, ó, encaixadinha.
Perfeito? Só que um dos contatos elétricos começa aqui, outro contato elétrico vai pegar numa parte dela, mostrando para você que quando você ligar o chuveiro aqui nesse contato, eu divido a minha resistência em duas partes. Então, eu vou separar para um modelo teórico para você a resistência em aproximadamente duas partes, R1 e R2. De um lado eu tenho o positivo, legal, e do outro lado eu vou ter o negativo, ok? Está aqui o nosso negativo, que pode ser ligado através de uma chave, aí, negativo e uma chave. Essa chave eu posso conectar em três posições. Eu posso ligar o meu chuveiro aqui, essa é a chave, tá? Que eu estou desenhando pontilhada com setinha na frente. Eu posso ligar o meu chuveiro aqui, ou posso ligar o meu chuveiro aqui. Então eu vou representar para você como posição 1, posição 2 e posição 3. Tudo bem? Então entenda, quando eu passo a mão naquela chave, é como se essa setinha estivesse fazendo isso aqui, ó. Ok? Troque, 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 troque. Cada ponto de encaixe desse vai ter um câmbio para ela encaixar. Por isso a gente diz que é uma resistência de encaixe, não aquela que desliza, né? Ela encaixa, trac, trac, trac. Então, ela tem um caminho, né? Um lugarzinho para ela encaixar. Então, eu posso conectar a minha chave aqui no ponto 1, posso virar ela no ponto 2 e posso virar ela no ponto 3. E aí eu tenho um chuveiro de 3 posições. Pode ter mais? Claro que pode. Né? Eu já vi até de 9. Então tem um chuveiro de 3 posições. O que vai acontecer aqui? Bom, para cada ponto desse que eu conectar, o meu chuveiro vai funcionar ou não de formas diferentes, ok? Primeiro, por que funcionar ou não? Porque quando eu conecto a chave na posição 1, lembra que eu preciso de um circuito fechado para que o meu aparelho funcione? Quando eu conecto ele na posição 1, a corrente elétrica, veja, a chave aqui não existe, a chave aqui não existe, porque é uma chave só, né? Quando eu viro ela na posição 1, a minha chave encaixa aqui. Não sei se você concorda comigo, mas o positivo e o negativo não se encontram, porque o circuito está aberto, né? Então, a minha corrente, ela teoricamente tem que sair de mais, né? Pelo que a gente colocou como sentido convencional, e ir até menos. Quando a minha chave negativa está ligada no ponto 1, olha a abertura de circuito. De mais para menos, não liga, não vai. Né? Esse ponto 1 é aquele ponto onde o meu chuveiro não tem ligação, não tem corrente elétrica, porque a DDP não existe, logo é aquele ponto onde ele não funciona. A temperatura do banho para o lugar onde o meu chuveiro não funciona é o frio, ok? Então a gente vai representar essa chave número 1 como a chave do banho frio. Por quê? Porque a corrente elétrica é zero. Por quê? Puxa a setinha aí na sua anotação e escreva. O circuito elétrico está aberto. Se está aberto, não tem DDP. Se não tem DDP, não pode ter corrente elétrica, ok? Isso quando eu conecto ele na posição 1. Mas eu posso conectá-lo na posição 2. Se eu representá-la ali. Está enxergando a chave em vermelho ali, de boa? Por favor, fazendo a representação para você de uma forma real a resistência, né? E não no sentido dela de circuito elétrico esquemático, que é aquele eletrocardiogramazinho, né, que a gente desenha e vai desenhar nas próximas aulas, ok? Perfeito? Então, se eu conectá-lo na posição 2, olha que interessante, o meu chuveiro vai funcionar porque agora existe um caminho para a corrente elétrica, aonde, saindo de mais, vai percorrer o resistor 1, que é um grande resistor, passar pelo ponto 2, em momento algum ela vai ser levada pelo resistor 2 e ir até o ponto 3, porque o ponto 3 não está ligado ao negativo, ou seja, não há diferença de potencial entre 2 e 3. A DDP é zero, porque o circuito aqui está aberto. Mas, se aqui está fechado,
Olha o caminho da minha corrente elétrica. Sai de mais, passa por R1, chega no ponto 2, fecha em menos. Aqui eu tenho um circuito elétrico fluindo, que também pode acontecer quando eu virar a minha chavinha e conectá-la em 3. Só que uma vez que eu virar a minha chave e conectá-la em 3, o caminho da minha corrente elétrica será, sai de mais, passa por R1, o ponto 2 até a chave não tem contato, então essa linha aqui não tem diferença de potencial, é um buraco, a corrente continua passando por R2, fecha em 3 e vem para o negativo. Dessa forma, no caso da chave 3, a minha corrente vai passar por R1, por R2, até fechar novamente no negativo. E aí, meus queridos, quero mostrar para você que passar por R1 ou passar por R1 mais R2 dá diferença, é diferente. E aonde está essa diferença? Justamente na resistência elétrica total, na quantidade de corrente, por isso, no efeito Joule, no aquecimento, na dissipação de energia. E aí, quando a gente pergunta para você, vamos lá, chave 2, chave 3, aonde eu tenho banho quente, aonde eu tenho banho frio, ok? É onde eu tenho banho morno, né? Aonde localiza-se cada um desses pontos? Então, moçada, dessa forma, chave 2, chave 3, aonde eu tenho a questão do banho morno ou banho quente? Aonde a minha corrente for maior, mais aquecimento quente. Aonde a minha corrente for menor, menos aquecimento morno. Dessa forma, quando eu coloco na posição 2, eu tenho uma posição de menor resistência. Menor resistência, mais corrente, mais aquecimento, ok? Então, aqui eu vou ter o banho quente. Por que que isso acontece? Porque eu tenho menor resistência, por isso maior corrente, por isso maior a quantidade de calor. Em contrapartida, na chave 3, eu tenho o que nós chamamos de morno. Por que que isso vai acontecer? Porque eu tenho maior resistência, R1 mais R2, né? Fica grande, por isso menor corrente, por isso menor aquecimento, menor calor. E se você está se perguntando qual é a relação do comprimento com a resistência, lembra da segunda lei de Ohm, não é isso? Não é o ρ L sobre A? Eu tenho ρ constante, área constante. Se o comprimento muda, a resistência não muda de forma diretamente proporcional. Dessa maneira, para um comprimento maior, uma resistência elétrica maior. E com isso, menor corrente. E dá para entender essa relação agora da resistência com a corrente? Você já sabe muito bem, né, moçada? Está aí. Se a voltagem é constante, porque a voltagem na rede não vai mudar, né? Quando você muda a chave para o morno ou para o quente, o seu chuveiro continua utilizando da mesma voltagem no circuito. Eu tenho, para uma resistência grande, uma corrente pequena. E por aí vai, ok? Então, moçada, tem aqui a relação matemática que comprova essa relação entre a resistência e a corrente. Agora, se você quiser brincar com potência, dá para brincar também. A potência dissipada por um resistor está ali. Se a voltagem é constante, e você já sabe que a voltagem no chuveiro é constante, quando a resistência aumenta, a potência tem que diminuir. Okay? Então, estamos mostrando para você exatamente o que acontece com a resistência e a corrente e, por sua vez, a resistência e a potência elétrica. Ok, moçada? Tá suave essa parte aí? Então, resistor grande aquece pouco, resistor pequeno aquece mais. Não é à toa que você tem aí uma gama de exercícios
né? Deixa eu ficar aqui de lado aqui para você conseguir copiar. Uma gama de exercícios que diz assim: Dona Creomilda está na casa dela e o chuveiro dela não aquece mais. Né, o que Dona Creomilda deve fazer? Chamar o eletricista, ok? Parte 1. Depois que ela chamar o eletricista, ele vai observar como que acontece, o que acontece com o chuveiro elétrico. Se o chuveiro não está aquecendo e ela não quer comprar outro chuveiro, uma das formas de gerar maior aquecimento, está aqui no meu dedinho, ó, maior corrente, maior calor, é diminuindo a resistência. E como ele pode fazer isso de forma direta? Reduzindo o comprimento, né? Lá em rola, tá vendo? ρL sobre A. Então, a resistência elétrica, que é também rola, se eu diminuo o comprimento, eu diminuo a resistência. Então, uma das respostas do exercício será vantajoso para o eletricista e para a Creomilda se ele for lá e cortar um pedaço da resistência. Então, ele desliga a chave geral, corta um pedaço da resistência, monta o chuveiro de novo, liga a chave geral e testa. Creomilda, está quente? Ainda não. Aí ele vai lá, desliga a chave geral, corta mais um pedaço, liga a chave geral, monta, liga a chave geral e liga. Creomilda, tá quente? E assim por diante. Até o chuveirinho dela ficar funcionando filé, da forma que ela precisa para tomar o banho quentinho, ok? Então, meus lindos, essa é a ideia do aquecimento em função da resistência elétrica. Dá para você mexer na resistência elétrica, aumentando ou diminuindo o tamanho dela em casa, né? Não vou te aconselhar, faça você mesmo, mas se você for fazer, desliga a chave geral, né? Aí você evita problemas maiores aí com choque elétrico. Topzera? Dá para pagar essa brincadeira toda? E, o mais importante, alguma dúvida nessa parte? Alguma dúvida, moçada? Galera, estamos aí? Não estamos aí ou não dúvidas? Zoeiro, Gustavo. Sem dúvidas, quero saber se rola de apagar, se você já copiou, já tirou um print aí, né, quem faz as anotações. Se tiver algum problema ali com as equações, com as proporções, dá uma observada aí, por favor. Agora, pode apagar? Dá um ok para mim, para quem pode apagar. Giovana, isso é em forma circular no chuveiro real? Isso aí. Né? O nosso resistor, ele vai ficar de forma circular, como se fosse um anel, né? Porque o chuveiro, geralmente, lá em cima, o bojo dele é circular, e aí a chavezinha vai ligar esses pontos, né, dentro dessa circunferência, tudo bem? A chavezinha fica por baixo ali, deslizando, e aí ela liga nesses pontos dentro da circunferência. Mas sim, é circular. Como a maioria dos resistores variáveis, que eu vou mostrar para você agora, tá bom? Assim que vocês derem um ok para apagar, eu vou mostrar para vocês como que funciona essa questão do aquecimento. Aí, alguns oks aí já. Vamos nessa? Partiu então. Apaguei, hein? Fico com medo, cara. Não consigo ver vocês. Se não começar a apagar, para, não tem mais jeito. Apaguei. Tá aí, ó. Tops. Essa resistência elétrica no chuveiro, e aí eu falei para você, não é só no chuveiro, né? Vamos estender isso para lâmpadas, para o liquidificador, para o ventilador que você tem na sua casa. Essa resistência é chamada de reostato, ok? Ou potenciômetro, em alguns exercícios, né, aparece para a gente a palavra potenciômetro. O reostato nada mais é do que o resistor de resistência variável.
O que é essa resistência variável? É essa que, através de uma chave, ou de encaixe, né, trac, 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 ou deslizando, eu tenho uma corrente variável e, por isso, uma potência variável. Você já deve ter visto, com certeza já deve ter usado um liquidificador na sua vida, né? No liquidificador e no ventilador, essa chave, né, de encaixe, que faz até um barulhinho, né? Tem que forçar ela para mudar, para encaixar, para mudar a potência. Mas você já deve ter visto também, não lembro se na sala de aula aí tinha, mas o ventilador com potenciômetro de deslizar, né? Aquela bolinha que você vai girar e aí vai aumentar a potência do ventilador, vai diminuir a potência do ventilador, tudo isso em função de uma chave que você vai deslizar de um ponto para outro. Olha que legal isso, né? Uma resistência que a gente chama de resistência em fita, e a fita de contato vai ficar deslizando em cima dela. É muito legal, algo mais ou menos assim, ó, né, uma observação aí dentro, reostato ou potenciômetro. Uma fita. Aí, cara, considere comigo isso aqui que eu acabei de desenhar como uma fita de metal, uma fitinha mesmo, né? Fita achatada, né? Uma fita metálica aí, sólida e tal, que você vai encaixar em um determinado local. Aí o polo positivo maneiro, né? E aí eu vou precisar fechar lá no polo negativo a minha chave, que vai fazer o quê, Joe? Vai fazer com que eu movimente o meu circuito entre uma resistência menor e uma resistência maior. Né? Vamos ligar essa chave? Aqui, ó. Pronto. Aqui nesse botão central, aqui nesse ponto pretinho aqui no meio, é onde está o meu botão. Filé, o botão. E esse botão, enquanto eu mexo, vai fazer circular aí uma resistência. Como assim? Preste atenção. O circuito ele não funciona entre o positivo e o negativo. Nesse momento, o meu circuito está indo de mais, ok? Até menos. Mas aonde está menos? Está aqui. E aonde se dá o encaixe de menos? Aqui neste ponto. Se eu colocar o meu resistor, né, a minha resistência com início aqui nesse ponto, eis o início, né, da minha fitinha metálica aí, eu tenho nesse momento esse circuito aqui, ó. Esse é o circuito. Agora, eu não sei se você concorda, mas se eu pegar essa fita, né, esse botão, e mexê-lo aqui para outra posição, e agora eu vou fazer com outra cor, confere aí para mim uma pessoa, se você está recebendo legal tudo o que está acontecendo na aula, porque está aparecendo aqui mensagem internet instável, né, e aí pode ser que corte aí para você, tá bom? Depois manda para mim, por favor, no chat aí o que está rolando. Show? Aí eu pego o cara e coloco ele numa segunda posição. Aqui, ó. Como? Deslizando. Agora eu vou marcar aqui como nosso circuito, ok? E, claro, né? Ele vai até aqui. Então entenda que a posição azul e a posição vermelha não diferem justamente pela questão do tamanho, do comprimento da fita. Então toda vez que você mexe naquele botão, você está deslizando uma chave em cima de uma fita metálica que está mostrando para você que, modificando o comprimento, eu modifico a resistência naquela fita, naquele circuito. Dessa maneira, veja, a resistência aqui do meu circuito em vermelho, que é maior, né, que é mais comprido, de novo, olha a corrente, sai de mais e vem na fita até a posição em vermelho. Aí, pula aqui para dentro e fecha no negativo. Quando eu viro e coloco ela na posição em azul, vai de mais, em azul, fecha aqui e volta para menos. Você consegue enxergar neste momento, moçada, que nós temos aqui para cada uma das posições em questão uma resistência diferente? Dessa maneira, dá para perceber que quando eu pego o meu circuito e vou trazendo aqui para perto aqui, ó, fiz o meu reostato até de forma contrária para você.
ok? É de forma contrária, né? Porque quando eu levo ele para aqui, a minha chave para esse ponto bem perto, eu tenho uma resistência pequenininha. À medida que eu vou levando a minha chave lá para o lado de lá, eu tenho uma resistência maior. E resistência maior, menos calor, menos energia. Então, o meu potenciômetro que eu desenhei ficaria algo mais ou menos assim, ó, de potência. Não sei se você concorda comigo, que esse potenciômetro que eu desenhei, ele vai do mínimo até o máximo. Porque nessa resistência variável de fita, fala para mim, por favor, se você não entender isso aqui, tá? Nessa resistência variável de fita, quando eu colocar a minha chave aqui nessa posição 1, por exemplo, olha o tamanho da resistência que a corrente vai circular. Porque eu coloquei o positivo aqui, né? Tivesse colocado o positivo do outro lado, aí ficaria interessante também o potenciômetro da forma que você já sabe, né? Porque no dia a dia a gente coloca para o sentido horário aumentar e para o sentido anti-horário diminuir. Né? Aqui, o nosso potenciômetro foi instalado ao inverso. Né? Aqui está desligado. Eu tenho que pegar a minha chave e virar cá para a esquerda para ele ligar e começar a funcionar. Então, veja, em vermelho, grande circuito, em azul, menor circuito. Por isso que eu digo que a resistência do circuito em vermelho, ela é maior que a resistência do circuito em azul. Por isso a corrente no vermelho, ela tende a ser menor do que a corrente no azul. Por isso que o azul é mais quente do que o vermelho. E isso você vai fazer ao longo dos exercícios que você for encontrar por aí. Em circuito elétrico, este reostato, que pode aparecer assim para você, ele também pode aparecer dessa forma. Ou assim. Então será um resistor com alguma seta, alguma setinha representando a modificação dentro do circuito, ok? A modificação da resistência dentro do circuito. Perfeito? Para a nossa prática, confere depois, né, para mim, com relação ao que a gente fez, o que a gente não fez, mas lá na página 130, vou colocar aqui em cima, a gente vai brincar no exercício 1 dos propostos, tá bom? Lá na página 131 e na página 132, todos que a gente não fez, todos. Página 131, 132, todos os que a gente não resolveu ainda, ok? Nós vamos fazer agora e corrigir daqui a pouco. Então, página 130 e página 131 e 132. 130, 131 e 132, ok? Antes de você começar a brincar aí, né, resolver, alguma dúvida na questão do reostato, moçada? Tá suave a ideia de reostato aí? Esse é o de fitinha, né? A única diferença é que se não for em fitinha, cada um desses contatos 1, 2 e 3 aí vai ter uma travinha, né, para você fazer força para tirar o botão das posições que você tiver. Esse botão é muito comum, né, no volume, né, de som também. Você trabalha com ele ali de forma muito interessante, né? Muito suave para mexer. Alguma dúvida, galera, com relação ao reostato, também conhecido como potenciômetro? No 7 é mais quente, Luiz. Aqui é o nosso máximo, tá? Porque quando você colocar a chave aqui no 7, o circuito tem que ir de mais aqui no 7 para menos. Imagine um botão assim, ó. Vou botar um botão verde aqui, ver se vocês conseguem visualizar aqui o nosso botão, né? Mais ou menos na posição 7. Aí a corrente tem que sair do mais
vai pegar só essa resistência pequenininha aqui e fechar no menos. Nada do resto do potenciômetro vai ser acionado, né? Então, quando eu conectar aqui nessa posição, 7, perto do 7, a corrente sai demais, pega uma resistência menor possível, fecha no botão e vai no negativo. Tudo bem? Então, o 7 fica mais quente, porque a menor resistência. Quando for lá no vermelho, a ligação for no 1, aí ela passa por mais, vem tudo isso aqui, fecha no ponto 1 e vem no negativo. Ok? Entendam que chave vermelha, azul e verde, elas não existem ao mesmo tempo, né? São 3 posições que eu estou colocando aqui para você identificar quando que a resistência fica pequena, quando que a resistência fica média e quando que a resistência fica muito grande. Perfeito? Certo, Lu? Certo. Alguma outra dúvida, galera? Fala comigo. Página 130, 131, 132.